A pergunta agora é do nosso irmão Jaime, da cidade de Jaguariúna. A pergunta é assim: apóstolo, é certo fazer voto dentro da igreja, estipulando um certo valor? Ô Glória, paz varão, Deus abençoe, obrigado pela pergunta. Veja bem, ó, biblicamente não é correto fazer o voto na igreja de Cristo hoje. Alguns vão falar o voto de Paulo, mas vai ver o que Paulo fez. Ele fez o voto de Narizeu. Ele não fez um voto em dinheiro, um voto financeiro para alcançar bênção e vitória. Ele raspou a cabeça e fez aquilo para que o povo pensasse, entendesse que ele fazia parte dali, para que ele pudesse permanecer em paz pregando o evangelho, pregando Cristo. Então isso é uma perversão da interpretação bíblica quando alguém quer usar o voto que Paulo fez no Narizeu para poder dizer que nós temos que fazer voto, principalmente em dinheiro nos dias de hoje. Veja bem, a palavra é muito clara em Eclesiastes, né? Capítulo 5, versículo 4 em diante, versículo 3 em diante. Lê para você aí com calma, depois você vê. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3, 4 em diante, você vai entender. As pessoas que estavam debaixo da lei, que quando elas faziam um voto e não cumpriam, elas viravam tolas diante de Deus. E Deus falava, é melhor que vocês não façam voto do que vocês fazerem e não cumprirem, porque são votos de tolos, se tornam tolos diante de Deus. Faziam um voto por pressão, para se aparecer diante das pessoas, gritavam com voz alta, eu fiz o voto, e não cumpria. E Deus tinha aquelas pessoas como tolas diante de Deus e não alegrava a Deus. Quando nós falamos da lei, nós temos que entender que hoje, como igreja, Gálatas 5,4, aquele que se justifica pela lei se desliga de Cristo e da graça decaíste. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Lucas 16,16, a lei e os profetas valeram até João Batista. Depois de João Batista, vem sendo anunciado, vivido e praticado o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, as palavras de Cristo. E você não vai ver a igreja em momento algum, tá? Momento algum na Bíblia fazendo voto, ou os apóstolos e os discípulos ensinando as pessoas a fazer voto, principalmente voto em dinheiro para alcançar a bênção, a vitória, ou o que vocês precisam. Mateus 10,7 ele diz, de graça recebei, de graça dai, curar enfermos, expelir demônios, ressuscitar mortos, pregar o evangelho, é de graça, não precisamos pagar nada. Agora, as pessoas muitas vezes falam, pastor, mas eu fiz o voto e recebi aquilo que eu buscava. Veja bem, se na igreja de Cristo é pecado diante de Deus, não alegra a Deus fazer voto, como é que Deus vai agir por uma obra ou por um ato que você está fazendo pecaminoso? Deus não estaria sendo cúmplice do seu pecado e do seu erro? Então ele não vai agir, porque ele não vai ser cúmplice. Então se alguém agiu, não foi Deus. Quem foi? Para pensar, espero ter te ajudado.